De 2020 para cá, o mundo sofreu mudanças severas. A primeira grande mudança veio através de uma pandemia. Não vamos entrar nesses detalhes, porque a pandemia realmente virou um objeto sagrado no Ocidente, desde que o tempo fale. Nós não temos nada para falar da pandemia, apenas constatar como um grande evento, um nefasto evento que ocorreu na humanidade. E logo, vamos dizer assim, ao fim da pandemia, nós temos efetivamente, dia 24 de fevereiro, que é o dia 1 do ano zero de uma nova era. Nós podemos chamar dia 24 de fevereiro de 2022 como o desencadeador de todo o processo que nós estamos vivendo. Todas as mudanças no mundo, a China é a maior economia, os Estados Unidos brigam para dizer que é a maior economia, o dólar é isso, mas o mundo é outro depois do dia 24 de fevereiro de 2022. E naquele período nós montamos, vamos dizer assim, um pequeno staff. Então nós temos um acompanhamento diário do nosso lado, de um lado independente e nacionalista, que visa, antes de tudo, ter essa pegada nacionalista. A pegada de sempre nos incluirmos, porque não adianta a gente só analisar a geopolítica sem a gente se incluir no processo. O que isso impacta a gente? Se a gente for para aquele velho chavão de que construirei um castelo com as pedras que me atires, eu e o Wellington já temos um condomínio de castelos, porque nesse período nós fizemos todas as análises e projeções, e praticamente todas elas se concluíram. Foi aqui o primeiro lugar que você ouviu falar que a Alemanha estava quebrada, que a Alemanha iria quebrar, que a Europa iria se atolar, que os Estados Unidos estavam num atoleiro. E o tempo passou, então o que ocorre? Nós fizemos essas projeções todas, contra tudo e contra todos. O Putin estava morrendo, um velho estava atingindo o maior caça-bombardeiro do planeta, derrubado com uma espingarda, o cara condecorado, ninguém tem vergonha de falar isso, um fantasma, imagina, no século XXI, com toda a informática, com tudo que existe, com todo o sistema de rastreamento que existe, um cara num objeto fantasma, na melhor viagem lisérgica de alguém, defendia Kiev contra tudo e contra todos. E contra 50 países, segundo, quando você vir contestar que são 50 países, quem falou isso foi Kamala Harris, que é Caixa, que cuida disso até hoje. Então, 50 países se juntaram contra um só e estão apanhando desse país só. Claro que nesse meio tempo houve altos e baixos e houve outras interações. Temos a situação da Síria. A Síria é uma ratoeira. Eu falei para vocês que iria falar ainda sobre a fraqueza do Assad. O Assad é o principal responsável por tudo aquilo. Por quê? Porque aquele lugar do planeta tem uma particularidade. Por isso que eu falo que a gente sempre tem que levar em consideração a autodeterminação dos povos. O que serve para mim não serve para você. O que serve para o Wellington muitas vezes não serve para mim. O que serve para o Brasil não serve para a Suécia. O que serve para a Suécia não serve para a Dinamarca. O que não serve para a Dinamarca, às vezes serve para a Mongólia. É por isso que é a geopolítica. A geopolítica está aqui para isso, para explicar isso. Não para adaptar um discurso uníssono e tentar empurrar ele no ouvido dos outros. Não para fazer o que você ouve por aí, por gente, que a única coisa que tem é papel para pendurar na parede. Então esse pessoal está aí. Nas altas esferas, nos grandes canais, nas grandes redes, te desinformando há quase 3 anos. Porque eles têm uma narrativa que é imposta. Nós não. Nós estamos aqui. Não é à toa que o canal é desmonetizado. Não é à toa que o canal é perseguido. Não é à toa que a gente tem que pedir Pix aqui para manter o canal. Eu peço Pix para manter o canal. Por quê?
porque é a única forma. Quando eu falo para as pessoas, gente, colaborem com o canal, eu não estou extorquindo a pessoa dizendo que eu estou indo lá para a porta do Lula ou para a porta do Bolsonaro pedir nada, não. É porque se não der para manter, eu fecho o canal. Eu vou fechar, eu não vou me vender. Eu não participo disso. Eu tenho outro nível. Eu estou respondo até pelo Wellington, respondo pelo comandante, sem eles me darem procuração. Vale a pena ser canalha, monetariamente. Claro que vale. Não tenha dúvida. Do lado pecuniário, ser canalha é um grande negócio. Mas não é esse o nosso objetivo. Então aqui, eu venho hoje me regozijar de saber que a Rússia teve crescimento de 8% nos últimos 2 anos. A gente fala que é bienal. Nos últimos 2 anos, os Estados Unidos têm 5%. Sabe por que tem 5%? Porque os Estados Unidos compram os produtos da Rússia e vende para a Europa com ágio. Os produtos da Rússia são vendidos no mercado secundário, os compradores são americanos que vendem para lá. Mesmo assim, a dívida pública é 37 trilhões e não tem para onde fugir. Não. A Europa inteira cresceu 1%. A Alemanha, 0%. Mentira, ninguém cresce 0%, nem ninguém desce 0%, nada. Não existe esse número 0 na economia. O crescimento foi negativo. A Alemanha está em recesso. Deixou de ser... Quem está em recesso técnico é a Inglaterra, afundada. A Alemanha já está mergulhada na crise. Por exemplo, o maior mercado de automóveis da Mercedes que ela tinha era a Rússia. Hoje os chineses estão rindo de orelha a orelha. Estão vendendo carros de luxo para a Rússia. Perderam um mercado de 145 milhões. Hoje já está todo mundo pensando 2 vezes. A OTAN, que não está conseguindo receber 2% do PIB dos países, está querendo subir para 5%. Se a OTAN encarar a Rússia hoje, eu digo para vocês, o exército da Ucrânia é muito mais eficiente que todo o exército terrestre da OTAN, tá? Tem a mínima chance. A OTAN é uma colcha de retalhos. A primeira coisa que a gente quer falar para vocês é isso. Tudo que nós nos propomos a analisar, e não é previsão, porque previsão é coisa de charlatão. Previsão é chute. Aqui o que a gente faz é projeção. A projeção é algo que passa por você e vem por trás. Você está no meio. A projeção é a mesma coisa que quem conhece a agrimensura sabe que você não consegue nem estabelecer um ponto futuro sem você dar um ponto atrás. Você, quando vai começar a medir um terreno, quando você vai fazer um levantamento topográfico, você, quando coloca o primeiro ponto, você precisa procurar o norte dele. Você tem que tirar um ponto fora, e aquele ponto é a base para toda a estrutura. Então, quer dizer, tudo que a gente propõe aqui, tudo que a gente analisa aqui, tem que, a gente leva em consideração a história, a real, a verdadeira, não a utópica, não a torcida. Ontem eu cheguei aqui e falei, quem derrubou o sistema, quem derrubou o avião, tá, o 190, foi um sistema de defesa da Rússia. Sistema de defesa da Rússia induzido ao ataque por um sistema de ataque da OTAN, com certeza. O nome disso é terrorismo. O nome disso é terrorismo, quando você usa civis, quando você usa inocentes para objetivos militares. O militar, sentado na cadeira dele, ele não pode ser omisso a um ataque. Quando você faz um ataque junto a uma aeronave civil, você consegue fazer isso. Já fizeram isso outras vezes. Eu mostrei aqui o caso de 2018, setembro de 2018, você pode procurar, aonde uma aeronave russa de vigilância foi derrubada pela Síria. Por quê? Porque o Israel fez isso. Se colocou seus caças diante do outro e fez um ardil. Isso daí é feito normalmente, foi o que aconteceu. Fizemos essa análise aqui sem medo de errar. Tem outros fatores. Tem um grande fator, o grande divisor do militarismo mundial, que ninguém está falando de frente. Mas por trás os estrategistas não falam em outra coisa chamada Oreshnik. O Oreshnik era tão brabo que ninguém sabia que ele existia. Aí pergunto eu para você, quantos outros armamentos a Rússia tem que você não sabe? Eu não sei.
Depois do Oreshnik, e eu me considero aquele cara que está sempre vivo. Sempre, sempre. Sempre. Estou sempre ativo para saber as novidades que vêm do lado de lá. Por quê? Porque no lado daqui eu não preciso. O lado daqui eu já tenho a projeção holográfica de qual vai ser o armamento que o americano pensa em ter daqui a 1.500 anos. Quando não tem, eles pegam uns ETs e colocam junto. Então aqui eu já sou bombardeado. É do outro lado que eu tenho que garimpar. E do outro lado eu achei que sabia tudo. E nem eu, nem ninguém sabia. Porque ninguém absolutamente sabia disso. E o pior de tudo, acharam fragmentos do Oreshnik e aonde consta em uma placa do lançador a data de 2017. Foi fabricado em 2017? Quer dizer, tem 7 anos? O que tem de lá para cá que a gente não sabe? Quem fica olhando só para Bitcoin não olha para cima e não sabe o que está vindo.